E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredos. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de
70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredos. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Também vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredos. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu.
E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Também vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredo. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos.
Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Também vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredos. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Também vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredos. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma.
E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso, aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Também vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredo. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso, aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo.
Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredos. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora,
a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredo. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredo. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso.
Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredo. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes
de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredo. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredo. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar
leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredo. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno. O meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei. Não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco. Vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos.
Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredo. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredo. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma.
E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso, aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia. E hoje eu vou te ensinar a fazer pãozinhos de coco recheado com queijo. Ficou um espetáculo, turma. Eu garanto para vocês que essa é uma das melhores receitas de pão que nós temos aqui nas páginas Culinárias Sem Segredo. Ficou um espetáculo. Fiz aqui com esse coco fresco, deu toda a diferença, fez toda a diferença. Então vamos para o passo a passo. Na bacia estou adicionando 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de fermento biológico, um ovo e 1 colher de sopa de margarina. Misturo tudo muito bem, deixo 5 minutos para a hidratação do fermento. E agora eu adicionei, gente, 1 colher de sopa de queijo parmesão, que vai fazer toda a diferença no sabor dessa massa. E aí depois que eu misturei, acrescentei a farinha de trigo, 500 gramas, e vou sovar por 7 minutos. Essa receitinha está saindo aqui de Palmas, Tocantins. Eu sou o Márcio, seu amigo, estou falando aqui do Tocantins. Já fala para mim de onde você está assistindo essa receita. Alguém vai dizer do celular, mas eu quero saber a localização sua. Escreve aqui para mim interagir com vocês. E aí a minha massa já cresceu. Olha o quanto ficou bonita essa massa, gente. Meu Deus do céu, e está muito cheirosa também. Aí eu vou dividir ela aqui em partes de 70 gramas. Você pode fazer de 90, de 60, o tamanho que você desejar, de 50. Mas eu vou fazer os meus aqui de 70 gramas. Eu tenho uma balança, pesei 70 gramas. E agora, pessoal, com os dedos mesmo, você vai abrir ele assim, ó. Vai dando aquela pressãozinha e abre ele. E aí, eu tenho um escorredor que eu comprei exatamente para esse fim, para fazer esses detalhes na massa. Vamos fazer aqui para a gente ver como é que fica depois. Aí agora, a gente pega essa parte, deixa para baixo, ó, essa parte aqui, e nessa parte de dentro você coloca o queijo ralado. Aqui você pode usar o queijo da sua preferência. Eu estou usando mussarela ralada. Agora é só fechar, fazer essas bolinhas, ó. Fechou direitinho. Olha o quanto é fácil, gente. Já fala para mim se você está gostando das receitas culinárias sem segredo. Você sabe que aqui só tem receitas fáceis. E aí fiz com todos, rendeu 13, só coube 12 aqui na forma. E aí eu borrifei um pouquinho de água para ele ficar bem úmido e cobrir para ele crescer mais 20 minutinhos. Enquanto isso, aqui eu tenho o coco. Aqui eu comprei o coco, gente, e aí tirei aquela parte escura dele e ralei o coco fresco. Olha o quanto ficou maravilhoso. E aí você viu que eu levei para o forno, o meu pão cresceu, eu levei para o forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutinhos. Depois deixei ele esfriar um pouquinho depois que eu tirei, não precisa pincelar. Aí fiz uma calda de leite condensado e coco, vou deixar leite condensado e creme de leite, perdão, quando não saiu. E aí eu vou deixar também os ingredientes aqui na descrição. Aí finalizei com coco fresco e ficou assim, meu Deus do céu. De 0 a 1000, qual a nota que você me dá para essa receita? Faça aí no seu final de semana, no feriado, para o seu café da manhã, para o seu lanche. Todo mundo vai adorar, gente. Ficou muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e me segue para mais. Olha isso. Meu Deus do céu, ficou uma delícia.